As nossas aulas gravadas dessa segunda-feira, dia 19, né? Nós vamos começar pelo conteúdo de geografia, o capítulo 6, né? Que é um capítulo que vem nos mostrando para onde nós devemos ir e entender esse processo, né? Um outro estado, uma outra cidade, essa região desse território tão grande que é o Brasil, né? E no capítulo já tem uma imagem aí com umas placas e um menino que parece que ele tá, né, viajando e querendo descobrir novos lugares, né? E fala assim: quando no final do ano letivo se aproxima, que o nosso ano letivo desse ano ele vai ser totalmente diferente, provavelmente você começa a pensar nas próximas férias. Você e sua família planejam viajar ou costumam passar as férias curtindo as atrações do seu município? Porque tem gente que não viaja para outro estado, mas curte mesmo o que acontece no próprio município, né? Na própria cidade. E aí você vai ler aqui essas placas que indicam alguns municípios. Olha lá. Macapá, Natal, Belo Horizonte. Aí tem o nome da cidade e em abreviado aí tem o nome do estado também, né? Você já teve a oportunidade de visitar algum deles? Belo Horizonte é super perto de Santa Luzia, então eu tenho certeza que você já conhece e teve a chance, né, de visitar Belo Horizonte. Esses municípios estão localizados perto ou longe do município onde você vive? Já deu spoiler aí, Belo Horizonte está pertinho de Santa Luzia e Santa Luzia é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eles fazem parte de 3 regiões que serão representadas nesse capítulo. Identifique as regiões em que cada um dos municípios está localizado. Então a sua missão é localizar essas regiões. Pessoal, vou falar as partes mais importantes, mas você vai precisar de ler o texto, né? Nós vamos trabalhar aqui da página 32 até a página 42. É um volume grande de páginas, mas é porque nós estamos com o conteúdo um pouco atrasado aí devido ao nosso recesso. A gente teve 2 semanas aí repletas de avaliação e trabalhos para serem entregues, né? Algumas pessoas já estão com tudo em dia, outras ainda estão com a dificuldade de entregar as coisas em dia. Mas vamos seguir, né? E aí você lê as páginas, tá? E faça as 2 atividades que é dessa página, que é o Aprendendo Mais, que é uma leitura rápida de um texto, e 2 questões para você responder no seu caderno, tá bom? E o Antes de Seguir também, que são 4 questões que você vai fazer no próprio livro didático, super tranquilo de você fazer, tá? Vamos lá. O Brasil, né, e uma regionalização oficial. No capítulo passado nós conseguimos entender essa primeira regionalização, como que se deu, até chegar o que é hoje, né, 5 regiões, cada uma delas composta por alguns estados, inclusive o estado que a gente mora aqui, que é Minas Gerais, ele está na região sudeste do nosso país, tá? E nós vamos conseguir compreender isso. Ao longo da sua história, a divisão territorial do Brasil se modificou. Hoje o país está dividido oficialmente em 26 estados e um Distrito Federal, que são organizados em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Prepare-se para conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas regiões. Inclusive, na página 34, tem a foto aí do Brasil, a legenda com as regiões representadas em cores e o nome de cada estado, tá? Então, você dá uma olhada aí com atenção nessa parte, tá? E aí nós vamos ver algumas regiões aqui, características específicas de alguma delas, tá bom? Então nós vamos acompanhar a leitura aqui. Hoje a gente vai trabalhar até a página 42 e nós vamos ver algumas características, inclusive da região norte aqui, ó, que é a região mais extensa do Brasil. Então essa característica da região norte, ela já é marcante, já é a principal, tá? Ela vai ser composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, tá bom? Inclusive a gente tem 2 fotos aqui também, ressaltando, né, o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, que é um cartão postal dessa região, tá? Que dá origem ao Rio Amazonas, que é um enorme rio de importância para toda a região norte do Brasil. E também a onça pintada, que faz parte da fauna presente na floresta amazônica, tá bom? Então nós vamos ler esse texto aqui e verificar tudo que está falando da região norte, suas principais características,
como que é essa divisão, como que é a estrutura econômica. Não deixe de ler o texto, tá, gente? Por favor. Na página 36 também vem falando um pouquinho aí dessa divisão política também da região norte, tá bom? E aí o Aprendendo Mais está voltado, tá? O Festival de Parintins, que é uma festa centenária que arrasta multidões, que é uma coisa específica da região norte. Você vai ler esse Aprendendo Mais e vai fazer essas duas questões aí no seu caderno, tá bom? E entender também um pouco sobre a economia, que na página 37 vem falando sobre isso, né? E dando continuidade na página 38 ali, a economia da região norte é sustentada principalmente pelas atividades extrativistas e agropecuárias. É uma característica dessa região. Alguns recursos vegetais típicos dessa região, como o delicioso açaí, né, que chega até nós, a castanha do Pará e o látex, são amplamente explorados, tá? E comercializados em todo o Brasil e no mundo todo também, tá? Então, assim, o açaí é uma coisa que a gente consome muito, castanha do Pará, o lácteos para fazer várias coisas, borracha e tudo. Então, assim, pessoal, é uma forte característica. Então, passe o marca-texto, não deixe de voltar na leitura. Palavras que você não conhece, você precisa de olhar no dicionário, crie esse hábito, tá? Para sua melhor compreensão. Beleza? E na 38 já vem falando aqui sobre o agronegócio, né? O agrotécnico, o agro é tudo. E vem falando sobre isso, então você leia com atenção essa parte aqui, tá bom? Inclusive tem até uma foto aí ressaltando o seguinte, que nos últimos anos, em média, 10 mil metros quadrados da floresta amazônica foram transformados em pastagem a cada 18 segundos. Então isso é sério, né? Porque vai destruindo a floresta para transformar em pasto. Então você vai entender como que funciona isso. E também um mapa com algumas legendas falando da produção rural, já que é rica em agropecuária, vem te mostrando isso aqui, tá? Além do agronegócio e do extrativismo vegetal, a extração de minério também é uma atividade muito comum da região norte, que abriga jazis de minerais muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, como as de ferro, bauxita, manganês e ouro. E aí, pessoal, não deixe de ler esse texto aqui, tá? E a legenda é muito importante para você entender como que se dá essa questão aí do agronegócio e também da exploração de minério aí dessa região, tá? E vem falando também que a extração de minério lá na Serra do Carajás, inclusive é localizado no estado do Pará, e é uma extração de minério grandiosa ali. Tem até uma foto aqui para você verificar como que explora esse minério aí lá nessa serra aí, tá? Felizmente também é uma coisa que vai danificando a natureza se não tiver uma reposição responsável disso, tá? Pessoal, o Aprendendo Mais aqui, ó, ele vem falando sobre comunidades tradicionais, que são a comunidade dos caboclos. Então você vai ler, inclusive tem duas perguntas aqui que você vai responder no seu caderno da disciplina, e na live a gente vai discutir, não a live de amanhã, mas possivelmente a live de sexta-feira, tá? A gente vai discutir sobre isso, então não deixe de fazer. E fechando a aula de hoje, a gente vai fazer as atividades do antes de seguir, tá? Que são poucas atividades aqui, deixa eu ver, 5 questões, tá? 2 questões fechadas e 3 abertas. Então faça falando sobre essa questão da região norte, tá? As características, como que você identifica e como que você se explica, né? Como que explica essa influência da região norte para todo o Brasil. Então leia e faça as atividades, porque assim você consegue pegar o conteúdo e fixar o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas lives, me chama lá, tira suas dúvidas, não deixe as atividades ficarem acumuladas, tá bom? Porque a gente está começando a semana agora e é uma semana repleta de aula, repleta de exercícios, para a gente dar continuidade aí nesse terceiro trimestre que começou. E vai ser ótimo esse terceiro trimestre, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima aula daqui a pouco. Pessoal, o nosso conteúdo de história dessa segunda-feira, né? Ele vem nos mostrando aí que nós não fizemos a atividade do Já Aprendi, que é uma atividade excelente para ser feita,
para demonstrar tudo que a gente concretizou no capítulo 5 que a gente deixou passar. Mas não vamos deixar passar. Nós vamos fazer ela. Está na página 32 até a página 37 do nosso material didático, tá? E tem uma parte lá que você não vai precisar fazer, que é a questão 7. Você não vai precisar de fazer a questão 7. Olha que maravilha! Então, a questão 7 você não vai precisar de fazer ela, porque é uma questão que vai te demandar pesquisar. Inclusive, a gente já fez uma pesquisa, né? Então, não vou te exigir a questão 7. Pode colocar aí que não precisa ser feita, tá bom? Mas as outras questões, sim. É importante que você faça. Pessoal, peguei mais firme no segundo trimestre que os exercícios do livro didático, por isso que eu sempre pergunto nas lives e sempre mando mensagem para os alunos que desaparecem, que é o seguinte: os exercícios eles são avaliados. Então eu não vou falar a quantidade que eu vou avaliar, mas os pontos de participação e os pontos de exercício, eles vão ser avaliados, tá? Eles vão ser lançados no trimestre, tá? Então não deixe de fazer, tá certo? Pessoal, no nosso capítulo 6 aqui, vem falando uma coisa muito interessante, que é sobre a memória e sobre a história, né? Tá na nossa página lá 38 e nós vamos trabalhar até a página 42, tá bom? Falando sobre esse assunto, tá? Você sabe o que é memória? Memória é a nossa capacidade de lembrar de coisas que ela pode ser estimulada por alguém ou pelos nossos sentidos, né? Um perfume que nos faz lembrar de alguém, uma música, um sabor que nos faz recordar nos dias da casa da nossa avó, do nosso avô, né? Uma música que os amigos cantaram, um tecido que nos leva a um novo momento de lembrar, né? Que vestimos a nossa roupa favorita, uma pessoa que sorri e que nos faz lembrar, né? De outra. A tecnologia aumentou essa possibilidade de guardarmos informações e ainda ajudar a lembrar de coisas importantes, né? Nosso celular cheio de fotos, de vídeo, faz com que tenhamos uma memória ao alcance das mãos, né? Podemos escanear documentos importantes para sempre ter conosco esses documentos. Assistimos novelas históricas, buscamos objetivos antigos na internet, né? Objetos, história, textos antigos, né? Tudo isso de forma que faz nós lembrarmos e reviver o passado. Vamos ler nesse capítulo como a nossa memória é capaz de coisas inacreditáveis e como a memória e a história vão se relacionar. Então, assim, é uma coisa andando com a outra, né? A memória e a história têm uma relação profunda, tá? Na página 40 e na 41, você vai ler esse texto com muito cuidado. O livro didático nosso material didático, os textos são bem claros, objetivos, não são textos delongados, sempre tem uma ilustração, então é gostoso de ler. Vale a pena a leitura, né? E a importância da memória. Provavelmente você já ouviu alguém se queixar de ter esquecido algo, seja a data de aniversário de uma pessoa querida, seja não ter lembrado de comprar algo no supermercado, ou até mesmo ter deixado de fazer a lição de casa, né? Não, professora, esqueci de fazer. Mesmo você me lembrando, minha mãe e a torcida toda do Atlético, eu esqueci de fazer. Acontece, gente, é coisa da nossa memória mesmo, tá? Aí tem a expressão do menino, né? Esqueci de fazer a tarefa, isso pode gerar alguns transtornos, como pontinhos negativos do fechamento do trimestre, né? Professora, por que eu tirei 0? Acho que você não fez nenhum, esqueceu de todos, eu também esqueci da sua nota, né? A memória é a capacidade de lembrar algo e é uma forma de trazer o passado em que você viveu para o presente. Essa ação damos o nome de recordação. Então dá para você recordar muita coisa. Tem até músicas que falam que recordar é viver, poema falando sobre isso, né? E antes de os seres humanos aprender a se comunicar pela escrita, a memória já era transmitida pelas palavras, né? Pessoas idosas, aos anciões aí, as pessoas sentavam ao lado deles e ouviam histórias. Então eu acho, pessoal, que é muito interessante você assentar perto de pessoas que têm mais experiência que você,
né, que tem mais idade, mais vivência, e você ouvir aquelas histórias. Porque hoje as crianças, os adolescentes, eles não têm paciência mais de ouvir. Então, se você tem a oportunidade de conviver com seu avô, com sua avó, com sua tia-avó, senta ao lado e fala assim, como que era, por exemplo, Santa Luzia, há uns 20 anos atrás? Como que era a sua infância? O que você fez? É muito rico, você aprende muita coisa. Eu, em alguns momentos, eu sento com a minha mãe, ela fala de quando ela era criança, como que era a escola, como que eram os professores, isso eu consigo aprender, consigo trazer ideias novas do passado para minha sala de aula e conseguir inovar com a tecnologia. Então, uma coisa, o pessoal anda sempre junto com a outra, tá? Então, por meio de contação de histórias, era uma prática comum entre as antigas gerações. Por meio dela, valores e ensinamentos eram transmitidos. Então, você tem a chance de ter mais valor na sua vida, mais ensinamento, tá? Você vai levar isso adiante, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser mais educado, educada, você vai conseguir viver muito melhor se você sentar junto com pessoas mais velhas e ouvir as histórias, ouvir os ensinamentos, ouvir coisas que ela tem para te ensinar. Tá? Não ache que a gente está numa geração tecnológica, que hoje a gente faz isso, os carros faltam a voar, que você tá bem. Não, gente, a gente precisa dessas memórias, a gente precisa dessas recordações, de entendermos, né, que a gente, né, tem pessoas que podem nos ensinar coisas valiosas igual no passado. Porque no passado, pessoal, era muito comum quando você via uma criança sentada em qualquer determinado lugar, era automático as crianças levantarem para as pessoas mais velhas se sentarem. Era muito comum, eu fiz isso a minha infância inteira. Hoje, tem um tanto de gente mais velha que você, queridão ou queridona, faz? Senta lá e fica sossegado. Só... E o pessoal falava assim, sua perna é mais nova, ela aguenta ficar mais tempo em pé. E é verdade. A gente tem que lembrar, ajuda fulano. Carregar a sacola, então... Minha mãe fala que quando ela era professora, ela quase não carregava os livros, que era muito comum os alunos carregar os livros para ela. Mas a gente vai se perdendo, né? E eu acho que é preciso refletir, e esse capítulo vai te mostrar isso, que é o mais interessante, tá? Então você vai ler a página 41 aí, a 42, que tá muito legal, né? E olha só, nessa imagem aqui eu achei muito interessante, porque retrata uma biblioteca, que é um lugar super legal de frequentar, com livros históricos e tudo, mas também retrata a nossa tecnologia atual. Você pode ler um livro, gosta de uma ilustração, você tirar um registro, guardar a capa do livro no seu celular, por exemplo, guardar o nome do autor sem problema nenhum, né? Então tem que mesclar sempre a memória com a história. Não há como a nossa memória guardar todo o conhecimento produzido e tudo que a gente viveu, né? Teria que ser muita coisa. Teria que ser uma memória de vários gigas, né? E por isso, uma das formas de recordar acontecimentos por meio de escrita ou fotografias. Repara para você ver quando você vai num lugar diferente. A primeira coisa que você quer fazer é fotografar. Hoje está na palma da nossa mão, através do nosso celular. E às vezes se torna um problema, porque esquecemos de curtir o lugar para só tirar foto. Você precisa de ter equilíbrio. Vai, curte, tira foto e registra para você guardar na sua memória, né? Ou então tem gente que pensa, eu tenho que postar, senão nem parece que eu vim aqui. Faça pela sua memória, pelo seu pessoal, tá bom? A questão de postar já é uma outra situação que a gente vai discutir no decorrer desse capítulo. Galera, nós vamos ficar por aqui, vamos fazer a atividade de aprendi e ler essas páginas, tá bom? Porque na próxima aula a gente começa com as atividades, tira as nossas dúvidas e tudo se resolve, tá bom? Um bom início de semana para você. Nosso conteúdo de matemática, nós vamos começar aqui com operações com números decimais, né? Nós já vimos falando desses números decimais e hoje a gente vai falar sobre as operações com números decimais. Nós vamos trabalhar da página 81 até a página 88 com duas atividades aí de para casa, de exercício dessa aula, né? Então não deixe de fazer, tá bom? Uma delas é um jogo, então é mais fácil fazer. Quando é jogo na aula, a gente fica animado porque a gente consegue fazer melhor, né? Joga aí contra um familiar, tira uma foto, manda no meu e-mail para me conferir que você fez e dá tudo certo, tá bom?
Vamos lá, nós temos uma história em quadrinhos aqui, que eu acho que as sessões de matemática do livro é fantástica, porque sempre vem te ilustrando uma situação real do cotidiano, né? Então vale a pena demais. O diálogo entre duas amigas em uma lanchonete. Ana, você já sabe o que vai querer para o lanche? Ainda não, Paulo. Estou tentando fazer as contas aqui e ver se eu vou ter dinheiro suficiente. Acontece muito, tá? Você pode me ajudar? Claro. Veja o que tem na cantina e o que você vai querer. Aí tem uma tabela de preços aí com todos os preços aí e os números decimais aparecendo aí. Por exemplo, o salgado, 4,50. Significa que custa R$ 4,50. Você já sabe disso já, né? Eu gostaria de pedir um suco e um salgado e uma salada de frutas. Isso tudo custará menos de R$ 20. Mas veja, só tenho R$ 15. Então vamos calcular esse valor direitinho, né? Pouco depois, tá vendo lá que ela fez? Ana, veja a continha que eu fiz. Você vai precisar de R$ 16,50. Viu só? Eu não tenho esse dinheiro todo. Sem problemas, eu vou te emprestar R$ 1,50, já que ela tinha 15, né? Tá vendo aí, pessoal, a operação? Olha lá. Na história, Ana quis fazer um lanche e precisava saber se o dinheiro era ou não suficiente. Ela desejava comprar 3 produtos e para calcular o valor do seu lanche, pediu a ajuda da sua amiga Paula. Volte à história e veja como que Paula efetuou as operações. Você vai pegar no seu caderno e colocar os valores dos itens que Ana queria e efetuar essa operação. Lembrando que a vírgula ela fica debaixo da vírgula, tá, gente? E como ela tá comprando coisas, é uma operação de adição. Então você vai fazer aí para ver quanto que dá a continha de Ana, tá bom? E acompanhe em seguir como que Paula fez o cálculo. Na página 82 está bem explicativo aqui como que foi feito esse cálculo. Olha só. Primeiro escrevemos os números todos. Devemos colocar os algarismos da mesma ordem, um debaixo do outro. Depois começamos a adicionar os valores pela ordem do menor valor. Neste caso, somamos os centésimos, ou seja, 0 mais 5 mais 5. E o resultado será 10 centésimos. Olha lá, olha só. Que corresponde a 1/10. Registramos o 0 na ordem dos centésimos e acrescentamos o 1 na ordem dos décimos. Olha só, como que tá bem explicadinho aí no quadro da Paula. Vamos somar, né? Agora os décimos. 1 mais 5 mais 2 e mais 7, que será 15. E esse valor corresponde a 1 unidade e 5 décimos. 1 unidade e 5 décimos. Assim, registramos os 5 décimos e acrescentamos uma ordem nas unidades. Olha lá o desenho, que interessante. Por fim, adicionamos as unidades. 1, que, né, foi o que subiu, mais 4, mais 6 e mais 5, que é igual a 16. Então, nós temos aí R$16,50, que é a representação desse número decimal, né? Compreendeu como efetuar a adição dos números decimais? Não esqueça de adicionar os números pertencentes à mesma ordem, um debaixo do outro. Se você fizer uma operação toda assim, você não vai conseguir ver isso, né? 10 centésimos é igual a 1 décimo, 10 décimos é igual a 1 unidade, 10 unidades é igual a uma centena. Uma dezena, desculpa, tá? Pode acontecer que a quantidade de decimais não seja igual, né? Neste caso, você deverá complementar com 0 à direita do número. Deverá usar quantos zeros forem necessários para igualar a quantidade de casas entre os números depois de efetuar a operação. A operação de subtração é resolvida de forma semelhante à da adição. Observe a maneira de efetuar a operação 72,3 menos 24,64. Olha lá, aqui nesse segundo caso da página 83, é uma operação de subtração. E tá o passo a passo aqui pra gente fazer, tá? Vamos fazer?
Primeiro escrevemos os números, devemos colocar os algarismos na mesma ordem, um debaixo do outro. Pessoal, não esqueça disso. Não esqueça disso, porque senão vai dar problema na sua conta. Tem que ser um algarismo embaixo do outro. Por favor, até os periquitos estão sabendo disso. Chico está sabendo que tem que ser um debaixo do outro. Não dá para negociar isso, tá? Veja que completamos o primeiro número colocando o algarismo 0 na ordem dos centésimos. Tá vendo lá que foi colocado o algarismo 0? Beleza. Começamos a subtrair pela ordem do menor valor, né? Como vocês já sabem. Como que 0 não é possível tirar 4, trocamos 1/10 por 10 centésimos e assim subtraindo 4 centésimos de 10 centésimos encontramos 6 centésimos. Nesse caso aí, a gíria que a gente fala aí das operações é pedir emprestado pro coleguinha do lado, né? Mas o termo técnico é esse aqui que eu acabei de ler. Agora, como o de 2/10 não é possível subtrair 6/10, trocamos uma unidade por 10/10, daí 12/10 tiramos 6. O mesmo processo deverá ser realizado na parte inteira, trocando uma dezena por 10 unidades, que teremos 11 unidades para tirar em seguida. Operamos-nos as dezenas. Olha lá para vocês verem, tá vendo? Então, gente, esse passo a passo aqui é importante você visualizar, entender como é que ele foi feito, tá bom? Um número embaixo do outro, não se esqueça disso, tá? Para confirmar o resultado de uma operação dessa, tanto da adição quanto da subtração, pode-se fazer a verificação. Experimente resolver 46,66 mais 25,64. O resultado será 72,30. Lembre-se de utilizar operações inversas, se você for tirar a prova, de escrever a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, tá? Se o número não tiver com a vírgula, ele não é um número decimal, tá bom? E aí nós vamos ter aqui o calculando de cabeça, que é para você treinar isso aí na página 83. E o aprender divertido, que é o dominó, né? 2 participantes, vai usar o material complementar que está no final do seu livro didático, que pode recortar, pode fazer da forma que você quer colar uma folha atrás, fica à vontade, mas faça, por favor, tira a foto e manda no meu e-mail. E coloca lá o nome da atividade, pessoal, dominó decimal. Porque às vezes vocês me mandam várias fotos sem referência do que está acontecendo, eu tenho que abrir, tenho que analisar, tem umas fotos que são ruins, eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Manda lá, atividade, dominó decimal, que eu já vou saber o que está acontecendo, tá bom? Aqui vem as regras do jogo, não deixe de ler essas regras antes de jogar, é imprescindível a leitura das regras, tá? E faça um bom jogo para você treinar essa questão aí dos números decimais. Nós vamos fazer também essa questãozinha aqui do problema não é problema, super tranquilo. Nós temos também mais conteúdo no QR Code aí, divertindo com os decimais. Quem tiver o aplicativo, tem gente que já tem o hábito de fazer isso. É super válido, te ajuda a memorizar o aprendizado, então eu acho muito importante fazer. E a nossa atividade final aí da aula, que eu antes de seguir, da página 85, né, até a página 88. São situações, pessoal, cotidianas, até a questão 17, que vai te mostrar como usar as operações com números decimais. Então, é muito importante você fazer essas atividades, tá bom? Não deixe de fazer, assista o conteúdo com calma. Qualquer dúvida, a gente está nas lives de amanhã e sexta-feira para comentar o assunto, tá bom? E tenha uma excelente semana, uma semana cheia de força e de gás, que vai ser uma semana incrível, tenho certeza. Um beijo para vocês, até amanhã na nossa live.